Eu segui uma tradição católica por parte da minha mãe, né? Os dois eram catarinenses, né? E meu pai já vinha de uma família mais espírita, mas ele era um espírita muito reservado, né? Meu avô tinha um trabalho social espírita, com homeopatia em Itajaí, que lhe rendeu algumas homenagens. Então, era um altruísta também, um que gostava de ensinar e ajudar as pessoas e ensiná-las como autocuidar-se. Uhum. Mas quando chegou ali pela idade, não sei, 14, 15 anos, alguns dogmas do cristianismo, que é o que a gente seguia, me incomodavam, né? Mas aí eu logo encontrei o yoga. Havia pouca coisa em português, muito Uhum. pouca, né? Mas era o que eu devorava, né? E não foi à toa que aquilo chegou nas minhas mãos, alguns livros da famosa editora Pensamento, e eu devorava aquilo, mas acho que da mesma forma que eu tinha um lado devocional com o cristianismo, precisava colocar aquele lado devocional em algo ou em alguém, né? Uhum. E foi quando apareceu o Sri Ramakrishna, que é um yogi, né, que viveu entre o século XIX e o século XX, muito respeitado na Índia, para quem conhece um pouco de yoga lá, Uhum. e chamado na Índia como um santo, né, quando o yogi alcança aquele estado de bem-aventurança, de bondade, de amor e de generosidade. E no Ramakrishna eles tinham um livrinho pequenininho, assim, falava Sri Ramakrishna, porque eles até hoje têm uma espécie de um pequeno ashram aqui na cidade de São Paulo. Aí, Uhum. pronto, eu devorei aquilo. Eu tinha 15 para 16 anos e meus pais tinham uma casa em Porto Belo, em Santa Catarina, né, no litoral. Uhum. Aí, durante o verão, era aquela festa, família. Aí eu ia para lá fora do verão e ficava sozinho, lendo Ramakrishna e meditando, porque nem o Hatha Yoga eu conhecia direito ainda, os asanas e os pranayama. Então, eu posso dizer que ele foi uma grande inspiração e tive a sorte de ser uma inspiração de que ser um yogi muito verdadeiro, né? Com Uhum. muita profundidade, muita verticalidade em todo o exemplo da vida dele, do yoga espontâneo que ele vivia. Mas aí, por esse interesse do yoga, eu vi que o Hatha Yoga, em todas as suas modalidades, era muito mais tangível, né, para aprender, e me encantava a ideia de dar aulas de yoga. Então, eu fiz 1, 2, 3 cursos de formação e meditava. Meditava porque eu acredito, e é comprovado isso, né, porque no Uhum. final de uma aula de Hatha Yoga, e eu chamo aqui livremente Hatha Yoga, porque aprendi também com o BKS Iyengar que, na verdade, todos os yogas que utilizam asanas e pranayama, posturas de respiração consciente, é Hatha Yoga, com nomes diferentes, mas é a mesma Uhum. árvore, né? Que gera frutos e flores diferentes. Então, no final de uma aula de Hatha Yoga, quando você faz a postura do cadáver, né? A postura Shavasana, aquilo já te coloca num estado pré-meditativo, porque abaixa a frequência respiratória e abaixa a frequência cardiorrespiratória, né? Muda a Uhum. frequência de ondas cerebrais. Então, quando você senta, se o professor tiver a inspiração de dar um empurrãozinho ali e falar, fica sentado um pouco, é um desfrute aquele estado, né? É. Que é um estado de completude, que o Uhum. yoga traz na sua totalidade. Um estado de que você está... A saciedade é total, né? O que Exato. você quer agora? Quer alguma coisa? Às vezes o aluno fala assim, eu com tantos anos ensinando yoga, né? Não, deixa eu ficar aqui que eu não quero nada, né? Por quê? Porque ele está se sentindo inteiro, purna, né? Completo, né? Uhum. E ali não falta nada. Ele não quer nada, não tem nem, inclusive, nem fome, nem sede, nada. Ele quer ficar ali. Agora, dura pouco tempo, porque tem a Uhum. vida urbana, tem a educação ocidental e tudo mais. Mas aí eu continuei nesse caminho, aprendendo yoga, a faculdade que eu tentei de psicologia, que era o mais relacionado com... Mas antes de eu terminar a psicologia, eu tinha um aluno que era um executivo
ele era norte-americano, que Deus o tenha, ele já se foi também, que ele trabalhava no Brasil e nos Estados Unidos. Uhum. E gostava muito das minhas aulas. Então, numa dessas períodos que ele ficava lá, que ele estava lá na Califórnia e estava encantado com um trabalho de meditação que ele vivia. Ele estava morando num ashram urbano, né? Em Uhum. Oakland, na Califórnia. E ele, tão encantado, ele queria convidar 2 professores, uma amiga nossa e um professor que era eu, mas quando ele juntou, ele viu que só tinha dinheiro para um. Aí ele tirou a sorte e a sorte foi para o Sandro. E ele patrocinou tudo. Eu estava com 22 para 23 anos. Uhum. E meus pais, na época, 6 filhos, não iam ter condição de mandar um filho para estudar quanto mais meditação ou yoga, né? Que era uma coisa que, na época, você falava, eu estudo yoga, a pessoa falava assim, o quê? Ok. Yoga? O que é isso? Meditação? O que é isso? Então, esse foi o primeiro grande desafio, né? A vergonha de você ter que escolher Uhum. um trabalho quando você é adolescente. Depois você vai se firmando e assumindo, né? O que eu Sim. acho que faz parte do caminho do próprio sadhana, esse assumir socialmente do que você gosta, etc. E eu fui com tudo pago. Até o passaporte ele queria mesmo que eu fosse. E aí eu tive uma Uhum. experiência extraordinária. Chama Meditação Siddha, que na época o líder espiritual era Swami Muktananda, que já faleceu, e é tida, a ferramenta era o mantra, né? Uhum. E o Karma Yoga também, um trabalho desinteressado, e era uma transmissão de energia, que eu acredito que até hoje é como se aprende meditação. Você pode ensinar, Uhum. ensinar, ensinar, mas você ensina mesmo meditação quando você pratica regularmente. É verdade. Não tem Verdade. jeito. Aí, assim, você pratica até, você ensina até não ensinando formalmente como a gente ensina, né? Porque Uhum. é por osmose, é quase por osmose que você aprende. As pessoas aprendem meditação estando próximas de alguém que pratica. Uhum. Agora, foi uma experiência muito mística. E até depois eu encontrei no Yoga Sutra de Patanjali como uma das experiências clássicas que Patanjali descreve, né? Uhum. Numa das meditações, eu fiquei lá alguns meses, numa vida muito austera, acordava-se 3h30, 4h30, meditação, canto, enfim, Nossa. era muito austero. E um quarto dormitório com muita gente, a individualidade zero, né? Então você ficava completamente vulnerável, o que era muito forte e intenso, mas se você tinha coragem e persistência de ficar, era uma transformação. Então eu tive uma experiência, e depois outras, incrível, Uhum. de dissolução da dualidade, digamos assim, da Uhum. sensação era ao mesmo tempo que eu me sentia no meio do cosmos, eu me sentia dentro do meu sistema molecular ou celular do organismo, e foi difícil aceitar aquilo, porque realmente foi uma pancada. Demorei Uhum. alguns anos digerindo aquelas. Mas o que eu sempre gostei foi de simplificar tudo isso para as pessoas que estavam, né? Mesmo essa Uhum. experiência, quando eu era convidado a compartilhar de uma forma que ela fosse tangível, palatável para os outros, né? Uhum. Então, continuei no meu trabalho de yoga e fiquei quietinho com a meditação. Mas aí os alunos falavam, mas eu soube que você medita, né? E os alunos começaram a pedir meditação. E tem um Uhum. ensinamento que é esse, né? Que se estão pedindo para você ensinar alguma coisa, é porque você pode, né? Exato. Pronto, nós nunca estamos, né? Outro, ó, cabelo branco, não acho que eu esteja pronto, nunca, o que é bom, né? Mas, Uhum. assim, a gente já pode. Compartilhar é uma forma de ensinar. Aí eu fui trazendo devagarzinho, principalmente nos retiros, né? Ou nas imersões na cidade, de 1, 2 dias, final de semana, fui trazendo a meditação como um anga, Uhum. como uma das partes, né? Como a gente chama no sânscrito.
E fui aprendendo a ensinar, porque no yoga que eu ensino das posturas e respiração, a noção de alinhamento, né, que o Iyengar nos deixou, ela é muito eficiente no sentido de você ver se o praticante está atento, se ele está presente, porque se ele estiver dentro daquela rede enorme de movimentos de braços e pernas, ele está presente. E na meditação? Né? Na meditação você passa, ensina, inspira, mas você não sabe o que está acontecendo no mundo interior da pessoa. Com o tempo, a tua sensibilidade até passa a perceber melhor, né? O estado do outro a partir da meditação. Então, foram bons anos de aprendendo como ensinar a meditação. Segundo ou terceiro grande desafio. Primeiro, sair não sair no sentido de compartilhar, porque eu continuei praticando as bases daquela meditação Siddha, mas trazer ela para o mundo, né? Assumir ela socialmente, e em terceiro, descobrir meios de ensinar meditação, que eu escolhi, Shanti, uma função, né? Missão eu acho uma palavra sempre muito forte, mas o Dharma, como a gente conhece no sânscrito, né? A função social, acreditando que nós temos 2 Dharmas, mas o Dharma social de ensinar yoga e meditação, simplificando e desmistificando. Porque também eu gosto muito de fundamentar em qualquer debate, ou tentando elucidar para os alunos, que a palavra mística tem várias conotações, que tudo que a mente não alcança, pela razão ou pela lógica, é místico, né? E tem tantas coisas que a mente não alcança, a mente não entende, não entende e nem aceita a própria vida do jeito que ela é, né? Que a vida tem esse caráter místico ou imprevisível, né? Do amanhã ou daqui a meia hora, não temos controle absolutamente de nada, a não ser do nosso próprio livre-arbítrio, que é uma história longa também, mas verdadeira e factível. Então, hoje, muitas vezes, quando eu acabo de conhecer a pessoa em viagem e fora do ambiente do yoga e da meditação, eu falo, minha profissão, eu sou tradutor. Tradutor? A pessoa fala, que língua? Espanhol, né? Inglês? Eu falo, não, é de yoga e meditação. Porque eu acho que é uma função muito digna, tendo estudado muitos livros e escrituras complexas, para mim, à medida que eu vou entendendo, como traduzir, né? Como trazer aquilo em miúdos, simplificadamente, para as pessoas poderem não abraçar, mas começar a entender o fundo de verdade, né? E com isso, desmonto o caráter místico quando ele tende para o religioso, né? Porque a meditação ela é anterior a toda e qualquer religião. Né? No primeiro momento que o ser humano, o Homo sapiens, vamos dizer assim, se deparou com a grandeza, né, da natureza, de um céu à noite, do fogo, ou do que quer que seja, né? Ou mirando um espelho d'água e aquilo mudou a frequência de ondas cerebrais e ele entrou num estado meditativo, era meditação, né? Anterior a qualquer religião. Várias delas, hoje, sistemas filosóficos que a gente sabe, né? Sufismo, budismo e tantos do hinduísmo utilizam, mas não pertence, né, a nenhuma delas. Então, um ateu pode meditar, e eu quero acolher ele também, né? Sem nenhuma... Como? Fortalecendo essa capacidade e possibilidade de desmistificar e simplificar e entender a função da mente, né? Não ter a mente como um obstáculo, mas ter a mente como uma aliada no processo meditativo, que eu acho que isso é muito bom. Sim. Eu digo assim, mas eu sentei e eram muitos pensamentos, professor, como é que eu falo? Olha, qual a função do seu estômago? Digerir. Qual a função dos seus pulmões? Respirar. E vai assim, com mais 2 ou 3 órgãos, né? E qual a função da sua mente?
pensar, né? Uhum. Primordialmente, como pelo menos fomos educados até aqui, é pensar. Então, essa é a natureza da mente. Exato. Swami Muktananda, esse mestre da meditação Siddha, ele nos dizia que é mais fácil parar o oceano do que parar a mente. Então, o objetivo não é parar no sentido de colidir com ela, amarrá-la ou qualquer coisa assim, né? Mas talvez até de persuadi-la, né? Perceber como ela trabalha, né? Que é a postura interna do observador, ou como a gente conhece no sânscrito, que tem tantas palavras tão técnicas, específicas, maravilhosas, é o sakshi, né? O testemunhar os pensamentos, o sentimento de testemunhar os pensamentos. Então, a natureza dela é pensar, eu tenho que primeiro aceitar. Tem uma parábola muito interessante, que é do escorpião e do elefante, que o escorpião queria atravessar um rio, mas não conseguiria com aquele tamanhinho dele, né? Uhum. Mas próximo da margem do rio tinha um elefante se banhando. Aí ele traz a astúcia dele, chega perto do elefante e começa com aquela conversinha. Convencer o elefante que ele precisava atravessar, e para o elefante seria tão fácil, né? Que a água não batia nem no joelho do elefante, mas para ele, um pequeno escorpião ia ser arrastado. Depois de um breve silêncio, o elefante fala: eu poderia fazer isso, né? Mas que garantia eu teria que você não vai me dar uma ferroada? Ah, mas se eu... Aí ele dá o checkmate, o escorpião fala: olha, se eu der a ferroada e você com isso cair, nós dois morremos, né? Bom, é verdade, isso é fato. E o elefante aceitou dar aquela carona. Mas no meio, na hora que deu um estresse ali, um balanço diferente, o escorpião mordeu o elefante. Então, é a natureza dele. Né? É a natureza dele. A natureza da mente é pensar. Né? Agora, vamos compreender o processo dela. Né? Vamos entender como ela funciona. Né? Se ela é cheia de pensamentos, vamos observar que o pensamento tem um começo, tem um meio e tem um fim. Se ele tem um fim, virá outro pensamento. Antes de vir um outro pensamento, o que temos? Um momento sem pensamento. Então tem um hiato, né? E às vezes tantas escrituras dizem que é ali que mora a consciência suprema, o ser interior. Assim simples, no espaço entre dois pensamentos, né? Então isso é uma lógica irredutível, não é? O pensamento tem um começo, meio e fim, ele nasce, vive e morre. Só vive porque você deposita atenção e identificação com ele. Ele precisa da sua energia, que no caso é a sua atenção para viver. Então vamos ficar bom nisso, em perceber o espaço quando ele acaba antes de vir. Ali é o endereço da meditação, né? Ali o destinatário está ali, ali que eu li que você tem que perceber e ficar bom nisso. Então, com isso, eu vejo que é uma didática que vai quebrando a resistência das pessoas, né, com a meditação. Assim. Há um pouco de lógica nisso. Não, há total lógica nisso. Sim. Porque... Vai simplificando, vai desmistificando, de alguma forma, a gente vai entrando num espaço onde todo aquele conjunto de palavras ou de ensinamentos entra nesse espaço vazio e ali acontece a meditação. A ciência já fala muito de benefícios, né, da meditação, né, do benefício do yoga. Também existem estudos, né, também do yoga, mas aqui falando mais de meditação, né. Na tua percepção, na tua história, na tua trajetória, quais os principais benefícios que as pessoas perceberam e que você percebeu também? O mais corriqueiro, assim, é como a meditação me organiza. Legal. Me organiza emocionalmente e mesmo mentalmente e, consequentemente, me organiza a vida prática mesmo, o trabalho, a vida social.
Vejo isso quando eu atraso a meditação ou faço uma meditação menor, às vezes tem que viajar de manhã cedo, que é o horário que eu gosto da minha primeira meditação diária. Então, eu sinto isso, né? Então, legal. Agora, como uma ferramenta anti-estresse, ela é extremamente poderosa, né? Porque ela, como eu disse há um tempo atrás aqui, ela desacelera o seu ritmo e leva você a um estado hipometabólico, né? Onde recarrega as suas energias. Então, para mim, esse período da meditação que eu consigo ficar absorvido, né? Nesse lugar, como você falou, nesse espaço interior entre dois pensamentos, me traz tremenda alegria, né? Hoje a gente sabe que a meditação, pesquisas, né, e verificações científicas já publicadas, inclusive há regiões do cérebro que elas não só recebem uma alteração química, mas física também, né, de alteração de tamanho com um meditador regular, e que não precisa ser meditador de 10 anos, né, com uma carga X diária regular, você já atinge esses centros que retardam o envelhecimento, que atuam no teu centro de controle emocional, que é o que está intimamente ligado à dependência química de qualquer tipo, né? Seja droga, álcool, celular ou tabaco, tabagismo. Então, a pessoa abandona o vício naturalmente, não por esforço, né? Porque ela visita mais, a energia da meditação atua nesses centros, né? Eu observo muito a meditação das pessoas que, ao conviverem comigo, né, dentro dos trabalhos de aulas, imersões e retiros, é a queda da ansiedade, né? E a ansiedade é o primeiro fruto, talvez, do estresse, né? E o estresse, ele é precursor de uma quantidade imensa de doenças, de patologias, enorme. Aliás, quase todas podem ter um fator patológico que foi gerado pelo estresse. E eu não acredito que tenha algo que o ser humano tenha descoberto até hoje na sua história mais eficiente para desarmar os seus gatilhos estressores do que a prática da meditação.